Vamos lá, pessoal. O que ganhou a enquete lá foi tudo que você precisa saber sobre molas, que concorreu com aquela de medir o peso do meio da mola, certo? Então eu vou fazer esse aqui, mas fique tranquilo que depois eu vou fazer o outro também, que é bem bacana. Vamos lá, um basicão sobre mola para você ficar ligado, para você não cair, né, no conto do vigário. Vamos lá. Se você pegar também esses outros vídeos que eu fiz sobre mola, faz parte também disso, porque você viu como que mede a taxa da mola, você viu como que mede a mola progressiva, a mola não linear, né? Não existe mola com duplo K. E você viu também como que mede essa aqui, ó. Ela tem duas molas com constante diferente, porém o resultado quando ela está em bloco é não linear, é progressivo. A primeira coisa importante que você precisa saber sobre mola é que mola não é exatamente uma peça, não é exatamente algo físico, porque antes de mais nada, mola é um efeito, chama-se efeito mola. Para você conseguir esse efeito, você consegue através de materiais, tipo esse aqui, ó, que é um aço. Ou tem aquelas molas pneumáticas de ônibus, de caminhão, está usando, que é um bexigão. Então quando você olha para essa mola e olha para aquela, ela não tem nada aparente, assim, fisicamente ela não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ela cumpre esse efeito, que é o efeito mola. Então ela utiliza do material para cumprir esse efeito. Se você pegar um aço 1020, enrolar ele, igualzinho tá essa mola aqui, ó, você enrola, pinta ela, e todo mundo vai olhar e vai falar, ah, é uma mola. Beleza, aparentemente é uma mola. Mas como o aço 1020 não tem essa força restauradora, né? Então se eu colocar uma carga de 500 kg nela, ela não vai voltar. Então ela não cumpre o efeito mola. Então aparentemente ela é parecida com uma mola, mas ela não cumpre o efeito mola. Já essa aqui, se eu colocar uma carga nela e soltar, ela vai voltar, ela vai se restaurar ao seu formato original. Por isso que mola é um efeito e chama-se efeito mola. Eu vou me atentar agora somente a esse tipo de mola aqui, ó, a mola de aço helicoidal. Tá? Ela é de aço e o formato dela é esse helicoidal. Uma outra coisa importante que você precisa saber sobre mola é definir a mola, a definição de mola. Vamos lá. Como que você faz a definição de qualquer coisa? Primeiro, você estuda aquilo incessantemente. Quanto mais você estuda, mais você vai aprendendo e chega um ponto que você faz a definição. Seja de mola, seja de sistemas hidráulicos, sistemas de amortecimento hidráulico ou qualquer coisa. Você aprofunda aquilo e depois você tenta fazer a definição. Daí você faz a definição e depois você procura nos artigos de engenharia sobre aquele assunto, pesquise bastante, e se a sua definição estiver batendo com a que está lá, beleza, você está no caminho certo. Né? Então eu fiz a definição de mola, e quando eu fui saber mesmo, estava batendo. Falei, bom, beleza, então essa vai ser a minha definição sobre mola. Vamos lá. Elemento mecânico que se deforma e volta ao seu estado original por si só. Fez isso, é mola. Elemento mecânico. Eu preciso ter um elemento mecânico, seja a mola pneumática ou seja essa. Então, através desse elemento mecânico, eu tenho que obter o efeito mola. Se deforma através de uma força e depois ela volta ao seu estado original por si só. Mais uma vez, mola, elemento mecânico que se deforma e volta ao seu estado original por si só. Então essa foi a definição que eu fiz sobre mola. E se você procurar, vai ter algumas coisas um pouco diferentes, porém, no conteúdo em si, no significado, é isso. Elemento mecânico que se deforma e volta ao seu estado original por si só. Bom, vamos às variáveis da mola, né? Na mola de aço helicoidal. Algumas variáveis importantes. Veja bem, se eu aumento o diâmetro do fio, ela fica mais dura. Se eu diminuo o diâmetro do fio, ela fica mais macia. Né? É a taxa, né? Se eu aumento o diâmetro do fio, eu aumento a taxa. Se eu diminuo a taxa. Bom, o que é a taxa? A taxa é a capacidade de resistência que a mola tem. Uma coisa importante quando você vai estudar mola, eu não vou complicar. Até tentei fazer agora mesmo ali, mas começa a tomar um rumo diferente. Mas eu não vou complicar, eu juro por Deus. A primeira variável é sobre o diâmetro que eu estou falando, né? Quando você vai estudar mola, você tem que, dependendo da fase de estudo que você está da mola, você tem que adotar uma unidade.
Nesse caso aqui do diâmetro, eu vou adotar a unidade de milímetro. Veja bem, eu não vou complicar, mas só para a gente ter uma ideia. Eu pego esse diâmetro aqui, ela tem 11,7 com a tinta, né? Vamos pôr 11,6. Eu pego esse diâmetro e transformo esse diâmetro em milímetro cúbico. Então eu tenho meu diâmetro de 11,6 milímetros. Eu transformo ele em milímetro cúbico. Eu já calculei, já vou te passar aqui, ó. Ela tem 105,7 milímetros cúbico. Isso significa que ela tem se você pegar 1 milímetro aqui, ó, você cortar 1 milímetro dela aqui, ó, ela tem 105 milímetros cúbicos. Por que que quando eu aumento o diâmetro ela fica mais dura? Se cada milímetro cúbico desse, que é um quadradinho de 1 milímetro, um quadradinho certinho de 1 milímetro, se cada milímetro desse, se cada quadradinho desse, ele tem a capacidade de deflexão, ele já tem um DNA dele, ele já tem uma informação nele. E a mesma informação que tem nesse quadradinho desse aqui, tem nessa, tem nessa, tem nessa. E tem em todas as molas. Dá alguma alteração porque usa-se composições diferentes, porcentagens diferentes. Mas todas têm um percentual de deflexão. Se esse quadradinho aqui ele tem uma capacidade de resistência, então o que eu faço no meu diâmetro? Eu aumento ele. Eu aumentei o diâmetro, ele vai aqui para, vamos colocar aqui, ó, 150 milímetros cúbicos. Aí agora que começa a complicar, eu não vou complicar. Vamos lá. Imagina assim que tem lá, tem um monte de gente segurando um poste, aqueles postes de cimento lá, de energia. Então tá todo mundo assim, tem 10 pessoas, 20, 30, sei lá. Chega mais 10 pessoas, o peso é o mesmo. O peso é o mesmo, mas você vai fazer menos força. É um exemplo meio tosco, mas é isso. É porque para mim explicar certinho é mais complicado. O diâmetro do fio, ele altera a taxa, tanto para mais como para menos. Uma outra variável da mola, o diâmetro total da mola. Faça uma linha imaginária aqui no meio. Então eu aumento o diâmetro. O que acontece quando eu aumento o diâmetro? Eu aumento o meu ponto de ancoragem. Então eu tenho uma ancoragem aqui no meio, é mais ou menos isso, ó. Aqui eu faço uma força. Então eu aumentei o diâmetro. Com a mesma força, ela sofre uma deflexão maior. Então ela fica mais macia. Ela vai abaixar mais com a mesma carga. Ó, essas duas molas têm o mesmo diâmetro de fio. 11,7, 11,7. Essa é mais dura que essa. Justamente por isso que eu aumentei o diâmetro dela. Então ela vai ficar mais macia. Uma outra variável da mola importante é o ângulo. Perceba que ela tem um ângulo de inclinação. Esse ângulo, ele tem uma variação. Ele não pode ser muito baixo nem muito alto. Existe um valor para isso, que eu não quero ficar colocando valores aqui. Então, se eu aumento o ângulo, a minha mola fica mais dura. E se eu diminuo o ângulo, ela fica mais macia. Um exemplo está aqui, ó. Aqui ela é mais macia, por quê? Porque o ângulo está menor. E aqui o ângulo vai aumentando, então aqui ela fica mais dura. Então se eu cortar ela aqui e medir essa parte, ela é mais dura do que essa. Então esse ângulo é importante na mola, ela não pode passar de um determinado valor, não é só questão dela ficar mais dura, daí ela começa a ter deformação plástica, isso não pode. Então ela tem um valor que ela chega e um valor mínimo. Quando que a mola perde tamanho, que é o que o pessoal fala mola cansada, isso acontece? Acontece. Ela acontece. Por quê? A mola ela tem uma capacidade de deflexão. Cada milímetro cúbico desse, ele tem uma capacidade de deflexão. Isso já está no DNA dele. Já é aquilo lá e pronto, acabou. Se ele passar daquele percentual, ela vai perder essa força restauradora. Ela até vai voltar, só que ela passou daquele ponto, daquela margem. Veja bem, eu tenho aqui uma mola, ó. Esse espaço dela é o curso da mola. O curso da mola ele é sempre maior do que o curso do amortecedor, porque a mola não pode fechar tudo. Esse fio aqui, ó, ele pode encostar, porque ele ainda vai estar dentro da margem de deflexão dele. Então ele vai encostar. Agora esse aqui não pode encostar, porque ele vai ultrapassar aquele percentual que ele pode ter a deflexão. Então se esse fio aqui encostar um no outro, ela vai ter uma deformação plástica. Eu não gosto muito desse termo deformação plástica, tá? É meio chatinho.
Mas a deformação plástica é essa, quando você entorta e ele não volta, ele fica torto. Daí ele sofreu uma deformação plástica. Tem outras coisas que alteram também a taxa da mola. Veja bem, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espiras. Cada espira dessa, se eu colocar 500 quilos aqui, cada espira dessa, ela vai abaixar, vamos colocar um valor aqui, vai, 10 milímetros. Então eu coloco 500 quilos, cada espira dessa vai deflexionar 10 milímetros, correto? Beleza. Tá, então ela vai abaixar 80 milímetros. Eu coloco 500 quilos, ela tem 8 espiras, ela vai abaixar 80, e cada uma vai abaixar 10 milímetros, estou dando um exemplo, né? Cada uma vai abaixar 10 milímetros. Então eu tenho 8 espiras, ela vai abaixar 80 milímetros. Eu coloco mais 2 espiras aqui. Ela vai continuar abaixando 10 milímetros. Porém, no total, ela abaixava 80 milímetros, eu coloquei mais 2 espiras, ela vai abaixar 100 milímetros. Ou seja, ela vai ficar mais macia. E se eu cortar ela ao meio, eu deixo só 4 espiras. Eu coloco 500 milímetros, eu coloco 500 quilos, ela só tem 4 espiras, cada uma abaixa 10, ela vai abaixar 40 milímetros. Ou seja, se eu aumento o comprimento total da mola, eu diminuo a taxa. E se eu diminuo o comprimento total da mola, eu aumento a taxa. Isso serve para essas, ó. Se você cortar aqui, ó, essa parte aqui, ó, você cortar ela, a mola fica mais dura. E se eu for cortando aqui, ela vai ficando cada vez mais dura. Então, o comprimento total também altera a taxa, é uma das variáveis. Essas são as principais variáveis da mola: o diâmetro do fio, o diâmetro total, o ângulo de enrolamento e o comprimento total da mola. Essas são as principais variáveis. Existem outras variáveis, como por exemplo a composição química da mola. Eu tenho mola que ela tem uma rigidez maior. Eu consigo aumentar a taxa da mola sem aumentar o diâmetro do fio. Mas quanto mais rígida ela fica, mais quebradiça ela pode ficar também. Então, agora vamos mais um geralzão assim. Como que é feita a mola? Como que é projetada a mola? O projeto da mola, ele começa em alguns parâmetros, que é, primeiro, qual o comprimento de mola eu quero ter, né? Então lembrando que o comprimento da mola está relacionado com o custo do amortecedor. Não o custo da balança, mas o custo do amortecedor. Porque existe uma relação de alavanca ali, tá? Através do custo do amortecedor eu determino o comprimento da minha mola. Justamente naquele lance de que a mola não pode fechar tudo. Então o custo da mola é sempre maior do que o custo do amortecedor. É comum você ver uma mola de amortecedor de muitos anos, da década de 80, por exemplo, que é a XLona. Esses dias eu fiz um amortecedor de XL. Eu nem meço a mola, porque ele está certinho. O projeto ele começa no custo do amortecedor, no diâmetro do amortecedor. Então aqui ó, eu tenho um diâmetro de amortecedor grande. Então eu faço a minha mola nesse diâmetro. E eu determino que taxa que tem que ser. Veja bem, eu tenho o comprimento total, eu tenho o diâmetro interno e eu tenho a taxa que eu quero ter. Eu coloco isso num software e coloco o material que é. Então, o software vai me falar, olha, tem que ser no diâmetro do fio tal e no ângulo tal. Daí você vai conseguir ter a taxa que você quer, no tamanho que você quer. Bom, feito isso, molas com fio acima de 11 milímetros já tem que ser enrolada a quente. Como que funciona isso? Aquece o aço numa temperatura onde ele fica mais fácil de trabalhar, faz o enrolamento, fez o enrolamento, ele vai para a têmpera, dali mesmo ele já cai na têmpera. Tem fabricantes diferentes, mas normalmente já mola enrolada quente já vai para a têmpera na hora. Tempera, depois ele vai fazer o revenimento. O revenimento é você volta para o forno, deixa numa temperatura aproximada de 300 graus. 300 graus eu não altero a minha formação molecular da mola. E quebra as tensões das moléculas. Então ela alivia as tensões, depois eu deixo resfriar naturalmente. Então, tira essa tensão da mola e resfria. Depois vem com um jato de microesferas para eliminar possíveis trincas, microtrincas. Depois faz a pintura, faz alguns testes, né? Você não vai, numa indústria não vai testar todas as molas, você faz por lote, vamos dizer assim. Beleza, meu amigo? Tá? Vamos lá, mais algum detalhe sobre a mola. Perceba aqui, ó, essa mola aqui, ó, o enrolamento dela é a esquerda e essa é a direita. Como que a gente vê isso aqui? Ó, se você vem com a mão direita aqui, ó, ele casa aqui, ó. Com a mão esquerda não dá, ó, porque a gente tende a fazer assim, ó. Já o enrolamento à esquerda é ao contrário. A mão esquerda casada ali, ó. E se você olhar ela de frente, ela está subindo para o lado esquerdo e essa aqui está subindo para o lado direito.
O sentido do enrolamento altera a taxa? Não altera, não altera. Tá? O sentido do enrolamento não altera a taxa. Tá? Então só vamos fazer um resumo aí dos vídeos sobre mola. O lado de colocar a mola é o diâmetro menor para o lado da flauta. Tanto faz se esse aqui está para cá ou está para lá, não tem problema. Não tem problema. Esse aqui teve um teste, né, que o cara fez que falou que dava problema. O teste ideal seria fazer com a própria mola. Não colocar peso de ferro com molinha fininha. Fazer o teste da própria mola e não tem alteração nenhuma não. Porque a diferença de gramas é muito pouco. O lado certo é o diâmetro para baixo, menor para baixo. Se todos os diâmetros for igual, porque tanto faz. E sobre também as medidas das molas, você viu lá como que é. E mola com duplo K não existe. Firmeza, meu amigo? Agora já vou fazer outro vídeo, que vai ser um experimento bem bacana, sobre como medir o meio da mola. Se você chegou até aqui e está pagando Netflix aí, ó, e tem um canal de graça aqui de conteúdo de suspensão, se inscreva no canal, clica no sininho para você receber a notificação. Se você está no Instagram, siga a página, vamos fazer o Instagram crescer, o canal do YouTube crescer também. E é isso aí, vamos ao próximo vídeo. Valeu! E o que você achou? Responde para mim se você ficou com alguma dúvida, se você aprendeu alguma coisa ou se não aprendeu nada. Se você não aprendeu nada, não vai ter como eu te ajudar. Beleza? Valeu!